Boa tarde a todos e todas. Hoje a gente está recebendo o professor Baltazar Casagrande, que atualmente é professor efetivo da Secretaria de Estado de Educação do Mato Grosso, atuando no ensino fundamental e médio. É também professor universitário, lecionando as disciplinas de Biogeografia e Quantificação em Geografia. Faz parte do Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde da Unesp. É doutor em Geografia, mestre e licenciado em Geografia, doutorado pela Unesp de Presidente Prudente. Tem a graduação e mestrado pela Universidade Federal de Uberlândia. Tem experiência na área de Geografia, com ênfase em ensino, Geografia da Saúde, Biogeografia, Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento. A palavra está contigo. Boa tarde para vocês, né? Aqui também já é boa tarde. Eu estou em Sinop e até agora há pouco era bom dia ainda, né? Agora também já é boa tarde. É uma satisfação muito grande estar participando aqui desse momento com vocês, né? Eu sei que o horário não está muito bacana aí, porque o costume é retornar às 2 horas, e hoje a gente fez esse momento aí retornando um pouco antes, até por isso acho que tem pouca gente aí participando nesse momento, tá? Para iniciar, eu vou me apresentar, apesar da Priscila ter feito ali uma apresentação extensa, né, mas assim, é mais com relação à titulação, né, a gente estava até conversando sobre isso antes de iniciar a fala, né, como chegamos aqui, né, eu e a professora Priscila temos, assim, coisas parecidas de como chegamos na geografia, né, e como estamos nessa posição hoje. Os cursos de licenciatura, hoje, eles estão, digamos assim, abandonados, né. Hoje, aqui na Unemat, em Sinop, nós estamos iniciando o curso com 18 alunos, às vezes. Um curso de excelência, em licenciatura, mas que poucos procuram. E isso tem, assim, alguns mecanismos que dão esse start, né, a pouca procura pelo curso de licenciatura. Às vezes, diga-se que ganha-se pouco, que não é reconhecido, né, mas eu gostaria de dizer para vocês que vocês estão no lugar certo, tá? O problema não é a questão do salário, né? Tudo bem que a gente poderia reivindicar melhores salários aí na nossa carreira, isso não faz mal, não é ruim, porém, é uma inverdade essa questão que o professor passa dificuldade, tá? Se você se dedicar de forma integral, fazer um mestrado, um doutorado, conseguir o seu nicho no mercado de trabalho, né? Você vai conseguir, pelo menos, não estou falando de ser rico da gente, é de ser alguém, né? de ter posição na sociedade em forma de conhecimento mesmo, né? Então, às vezes a gente fica assim, porque o pessoal está fazendo, a família fala, vai fazer geografia, fazer história, né? Existe digamos, uma depreciação, mas eu gostaria de falar para vocês que vocês estão no lugar certo, tá bom? A geografia é apaixonante, né? Ela falou que a professora Priscila falou também que tem história, né? A geografia e a história elas se conversam, tá? O tempo inteiro, e vocês tenho certeza que os que estão participando aqui hoje, né, têm bons professores e serão grandes profissionais no futuro, tá bom? E eu falo isso porque, às vezes, quando eu escolhi geografia, muita gente disse que eu estava indo para o lugar errado, que não era essa a minha área, né, que eu ia fazer agronomia, né? Sou filho de produtores rurais, né, não é fazendeiro, tá, gente, é produtor mesmo, tá, e todo mundo pensava que eu ia entrar na agronomia. Sou técnico em agropecuária, então a próxima etapa seria fazer agronomia, e eu não fiz. E não quero menosprezar nenhum agrônomo, mas hoje eu acho que eu não consigo me ver vendendo produtos agrotóxicos, para falar a verdade, né? Não consigo me ver fazendo isso, que seria essa minha função se eu tivesse feito agronomia. Então eu sou muito feliz como professor,
Ainda tenho muitos sonhos pela frente, não vou dizer que já cheguei no meu máximo, ainda tem muito chão pela frente para conseguir conquistar todas as coisas que eu quero ainda ser efetivo na universidade. Eu sou professor efetivo na educação básica, não é ruim, eu sei que a educação básica precisa de mim também, né? Mas eu gostaria de trabalhar mais com pesquisa aplicada, porque hoje na educação básica a gente não tem esse tempo para trabalhar com a pesquisa aplicada, ainda fica muito distante. Por exemplo, eu coloquei a palestra agora no horário de almoço, porque a educação básica ela não consegue parar para poder fazer uma palestra, ela precisa de mim o tempo inteiro, né? Atualmente eu não estou em sala de aula, eu estou na gestão. Desde setembro do ano passado, eu estou na gestão regional, tá? Eu sou um professor da área de coordenação pedagógica, então eu oriento as escolas com parte da parte pedagógica. Aqui no estado do Mato Grosso tem política de 10 anos, né, de melhoria dos índices, tá? Então montou-se um sistema bem estruturado para conseguir alcançar esses índices, apesar de que existe críticas, né, que você está levando em consideração muitos resultados, né, e às vezes o resultado nem sempre é a configuração daquilo que está na sala de aula, mas é um ponto de partida, né, qual o resultado das avaliações, qual a nota de IDEB desses estudantes. Nós estamos partindo muito desses números, né, para conseguir melhorar a educação no Mato Grosso. Então, eu estou nessa parte. No ano passado, no começo do ano, eu estava como coordenador de uma escola, saí da sala de aula, fui para a coordenação, e estou conhecendo vários universos. Então, eu acho que esse é o nosso papel enquanto professor. E eu tenho muitos sonhos pela frente, apesar dos meus cabelos brancos, eu não sou velho, tá? Tenho muito sonho pela frente ainda de muitas mudanças, né, ao longo desse período. O chamado, né, da professora Priscila, nós já trabalhamos, né, junto, porque estudar é trabalho, né, quando nós estávamos fazendo aí o doutorado, e ela me fez esse convite, e eu achei muito interessante falar um pouco sobre aquilo que eu pesquisei no meu doutorado, tá? Então, eu lancei não sei se isso é um conceito, né, essa biogeografia da vida, né, muitos, no dia da defesa da minha tese, disseram que eu estava lançando um conceito. Acho que ninguém usou, nunca usou, só eu. Mas esse conceito de biogeografia da vida é imaginar uma biogeografia mais voltada não só para as questões relacionadas àquela biogeografia dura do passado, né, a biogeografia que olhava só para a natureza, e sim também olhar para o social. Então, todo mundo que faz alguma coisa que melhora a vida do ser humano, né, todo mundo que faz alguma coisa que melhora a vida do ser humano no meio, ele está trabalhando com a biogeografia da vida e às vezes não sabe. Essa é a biogeografia da vida. Então, eu proponho aqui um subtítulo para essa fala de hoje, né, que é a nova natureza do mundo e a necessidade de uma biogeografia social. Por quê? Se nós ficarmos imaginando a biogeografia, né, que já perdeu muito espaço ao longo do tempo, para outras áreas, se nós ficarmos imaginando ela dessa forma, a gente vai perder mais ainda dentro da geografia. Então, a geografia ela precisa se reinventar. Por quê? Porque o mundo também se reinventou, né? Nós temos aí o período técnico-científico informacional. Para quem é da biogeografia é mais fácil de entender isso. O que seria esse período técnico-científico informacional para quem não é da área? Isso é uma teoria do Milton Santos, que ele traz para nós que hoje nós temos uma vida totalmente modificada pelas tecnologias, né, as máquinas, e essas transformações, elas vêm muito no cunho social também, não é só no cunho ambiental, como muitos imaginam, né? As pessoas pensam muito na questão ambiental, às vezes, quando falam em biogeografia, a primeira coisa que vem na cabeça, então, se eu tenho uma transformação no meio técnico-científico e informacional, eu estou dizendo da máquina, né, dessa transformação. Mas e no social, o que isso implica? Isso implica em muita coisa, tá? Eu coloquei aqui alguns momentos, né? O crescimento populacional, nós temos um aumento da quantidade de população, né? Nós temos a urbanização cada vez mais avassaladora,
né, eu vou dizer assim, aqui na nossa região ainda, mesmo sendo uma região totalmente rural, as pessoas todas moram em ambiente urbano praticamente. Nós temos uma pequena parcela da sociedade mato-grossense que mora em área rural, mesmo sendo um estado que tem mais boi do que gente. 4 vezes mais boi que a gente aqui tem, na verdade. Nós estamos com 20 milhões de cabeça de boi hoje no estado, e nós não temos 8 milhões de pessoas. Tá? E, mesmo sendo rural, nós estamos morando em cidades. Né? Então, isso modificou bastante. Tem a questão dos problemas ambientais, que eles interferem na nossa saúde, que eu vou apontar alguns momentos para vocês. Então, toda essa transformação do espaço geográfico, né, partindo do conceito do meio técnico-científico informacional, ele vem desencadear num pensamento uma renovação teórico-metodológica para todas as disciplinas, não só para a biogeografia, tá? Para todas as disciplinas. E o Milton Santos já falou isso para nós lá na década de 70, né? Uma nova geografia. Não podemos pensar numa geografia quantitativista, numa geografia determinista, e sim numa geografia do lado social. Isso se avançou muito ao longo desse período. Tá? Algumas áreas, inclusive, ela já tem esse arcabouço teórico-metodológico muito bem formatado, a geografia urbana, a geografia econômica, a geopolítica, todas essas áreas, elas conseguiram entender essa transformação do espaço geográfico e se encaixar. Agora, e a biogeografia? Ela conseguiu fazer isso ao longo do tempo? Não, gente, a biogeografia ela ficou para trás. E por isso nós não temos professores de biogeografia hoje atuando. Tá? Nós temos uma dificuldade, inclusive, em encontrar gente formada mesmo na biogeografia dentro da própria geografia. Nós temos essa dificuldade. E isso veio de um longo período, né, de pensar essa biogeografia de uma forma diferente. Eu vou começar aqui fazendo uma apropriação, né, em Ratzel, na sua obra, né, a antropogeografia, ele vai partir do seguinte fundamento, ó, que os grupos sociais dependem do ambiente que estão instalados. Tá? Então, o objeto da biogeografia é o estudo da influência que as condições naturais exercem sobre a humanidade. Bom, nesse sentido, eu ia imaginar que a biogeografia conseguisse trabalhar as questões sociais e as questões ambientais em conjunto, né? Ele surgiu uma das primeiras tentativas de propor o Estatuto Científico para a Biogeografia, assentando justamente numa visão integrada ao social, ou seja, agora eu estou pensando o social e o ambiental em conjunto. Vejam vocês que isso começa lá em Ratzel, tá? E que se imaginava, né, que era uma biogeografia, que era uma geografia determinista, porém, ele já tratava dessa forma. Só que nosso entendimento, às vezes, teria como uma questão determinista, né? Ele traz, né, Ratzel entendia que a geografia teria como tema principal a influência que as condições naturais exercem na humanidade e, consequentemente, na história das populações ou dos povos. Então, eu estou dizendo o seguinte, por que começou, né, eu coloquei aqui esse mapa aqui, aonde começou a agricultura? Né? Uma região onde você tinha a água, né, solo fértil, alguém deixou cair uma sementinha no chão, e essa sementinha produziu, falou, nós não precisamos mais ficar migrando, né, nós podemos viver em um único local, e a partir daí o ser humano deixa de ser um ambulante, né, um sedentário, para poder se fixar nos locais, a partir disso. Então, ele quis dizer o quê? Então, o lugar determina as pessoas. Né? Não, nós temos que olhar, fazer essa visão ao contrário, gente. Será que o lugar determina as pessoas também podem determinar o lugar? Né? Então, essa corrente, ela vai, né, passar aí por alguns momentos e a gente vai ter uma certa... alguns vínculos vão se perder nesse meio.
né? O estudo da ação dos elementos naturais sobre a evolução da sociedade, o estudo da distribuição das sociedades humanas no globo, para, enfim, entender as formações territoriais. Tá? Então, como se formam esses territórios? Né? Então, esses territórios vão se formar a partir de uma determinação do meio sobre as pessoas. Por que as pessoas ocupam certos espaços e não ocupam outros espaços? Vejam vocês que a geografia o tempo inteiro está tendendo a entender, né, que as condições geográficas, elas vão determinar os comportamentos das pessoas, certo? Vamos lá, eu estou demorando um pouquinho entre um slide e outro, porque eu estou tendo que minimizar a tela e voltar, tá bom? Só porque eu quero ver ali o rosto, quem está chegando e saindo, né? É a fúria do ser humano, né? Então, ele dividiu, né, a geografia, a biogeografia, geografia física e antropogeografia. Então, fez uma divisão em 3 campos. Apesar de pensar, né, que elas são, a vida humana e as condições ambientais, elas são interdependentes, Hatsu teve que fazer essa divisão. Isso é uma questão do pensamento, né, iluminista, por exemplo, né, de dividir os pensamentos por caixinhas. Né, e na universidade a gente faz isso também. Né, não tem lá o curso de geografia, tem o curso de história de forma separada. Né, só que tudo isso, gente, ele deve estar em união, porque as coisas elas não acontecem de forma separada, elas acontecem de forma conjunta. Né? Eu fiz essa divisão aí, então, essa biogeografia da antropogeografia, ou antropocênica, né? Então, aí você tinha uma biogeografia urbana, uma biogeografia dos saberes tradicionais, a biotecnologia, a biogeografia das invenções, a biogeografia da conservação, tudo isso vai fazer o quê? Vai virar um só no final. Essa seria a ideia, né, de pensar uma biogeografia de forma diferente. Porque se a gente não pensar dessa forma, eu costumo dizer que a gente vai perder o espaço para o biólogo. Porque o biólogo ele vai estudar biogeografias somente nas questões ambientais muito melhor do que a gente. Muito melhor. Só que a gente tem um diferencial muito grande para conseguir trabalhar nisso, que a gente entende o social e eles não conseguem entender isso. Me desculpe se tiver algum biólogo aí que fala assim, eu entendo, né? Se você entende é porque você, em algum momento, você fez alguma disciplina com a gente. Né? Com o pessoal da geografia, o pessoal da história, o pessoal das ciências sociais, senão você não vai conseguir ter essa percepção. Essa é uma percepção holística que somente esses cursos irão ter. Então, juntar esses 2 conhecimentos é fantástico, mas, às vezes, a gente, como geógrafo, cai nesse erro, né, de olhar de uma forma determinista. E quando a gente olha de forma determinista, a gente não consegue avançar no conhecimento, a gente não consegue dar o toque de qualidade na nossa pesquisa. Então, ó, essa visão não foi bem aceita, e a biogeografia, em sua fase clássica descritiva, reduziu-se a uma pura descrição de área de distribuição. Tá bom? Não foi aceita essa ideia de olhar como um todo. E nós partimos para descrever a área e fazer distribuição geográfica de animais e plantas. Né? Aqui tem tal árvore, aqui tem tal animal, lá não tem, por causa disso. Se você olhar hoje, por exemplo, vamos pensar que você vai entrar na sala de aula, amanhã vai começar a dar aula de geografia, você vai dar aula, tem lá o primeiro tema lá do 7º ano, vai ter o tema biomas, né, para você. Aí você vai dar aula de biogeografia, biomas. Aí você vai começar a falar, Mata Atlântica tem essa característica, está distribuído e tal. Aí o aluno vai levantar a mão e falar, mas eu fui lá em São Paulo, eu não vi isso, eu vi só uma cidade lá, e que vegetação que é essa, né? Tá vendo como que você tem uma influência do ser humano no processo? Não dá para você trabalhar mais a ideia de distribuição de animais e plantas pensando que tem o ser humano nesse meio de caminho. Isso modificou muito. Para uma criança entender isso, é difícil. É aí quando você volta no seu conhecimento. Você fala, poxa, eu trabalhei, né, a nível científico, mestrado, doutorado, para entender a distribuição
de plantas e animais, agora uma criança me questiona, né, porque ela tem a visão literária do negócio, né, ela vai vir no literal, fala assim, o bioma no Mato Grosso é cerrado. O menino vai levantar a mão e vai falar assim para você, cerrado? Aqui tem soja. Então, estão compreendendo essa questão da descrição? Mas ela caminhou por um bom tempo dentro da biogeografia, tá? E por isso eu até acuso, né, essa questão de nós termos perdido esse campo metodológico e hoje nós temos tão poucos professores da área de biogeografia. Mesmo com a disseminação, a partir do século XIX, do conhecimento de sistema de área, que permitiria, inclusive, uma superposição com a metodologia ecológica, que procurava estudar os ecossistemas, não ocorre na biogeografia uma reflexão quanto à relação com o social. Tá? Então, nós temos aí alguns autores que vêm trazer, recentemente, né, o falecimento do professor Carlos, lá da Unicamp, né, era um professor no Brasil que trabalhou com isso, Walter Cassetti, né, trabalharam com essa percepção, porém, nós não conseguimos avançar na relação social. Tropmeier são autores que trabalharam nesse sentido. Portanto, apesar do posicionamento integrador do Ratzel, né, boa parte dos biogeógrafos do século XIX acreditavam em uma natureza totalmente exterior à sociedade. Nós tínhamos essa percepção de que tínhamos que estudar de forma separada. Próximo slide. E aí, então, professor, por onde nós vamos percorrer? Apesar de eu ter chamado a atenção para isso, né, a biogeografia atualmente, ela entende como uma ciência que se preocupa em documentar, compreender os padrões espaciais da biogeografia. Isso está no livro do Camargo e Tropmeier, em 2002, um livro muito utilizado para os biogeógrafos, tá? A pesquisa biogeográfica deve preocupar-se com o enfoque na distribuição espacial dos seres vivos associado ao caráter antropocêntrico, isso é, o homem, a sociedade, não pode estar excluído do complexo biogeográfico, eles trazem esse detalhe para nós. Um trabalho biogeográfico, do ponto de vista do geógrafo, tem necessidade de explicar a distribuição dos seres vivos, fauna e flora no espaço e correlacionar sempre com os demais aspectos ambientais. Os fatores, tanto os abióticos, né, e o próprio homem, os fatores culturais, apresentando assim uma visão muito mais ampla e complexa. Então, aquilo que eu venho comentando com vocês nos primeiros slides ali, né, que nós não podemos pensar só nos fatores abióticos, nós temos que pensar também no homem nesse complexo, que aí nós conseguimos ter um novo caminho para a biogeografia, uma nova visão dessa biogeografia, e essa biogeografia que estuda a vida, a biogeografia da vida. E aí eu chamo isso por uma nova biogeografia, né? Parece assim uma certa cópia, né, por uma nova geografia, né, que nós tivemos na década de 70, da qual outras áreas do conhecimento utilizaram disso, mas agora nós estamos falando de biogeografia, porque a biogeografia não avançou isso, né, ela não acompanhou esse arcabouço que as demais conseguiram fazer, né. Só que a gente não pode deixar de conhecer, né, a distribuição dos animais e vegetais. Por que isso? Seria como você falar assim, como eu sou da geografia, né, eu estudo biogeografia, mas eu estudo só a parte humana. Né, quando eu vou estudar a parte vegetal e animal, eu chamo um biólogo. Não, nós temos que conhecer também essa questão da distribuição. Tá? Nós não podemos nos desvincular, nós temos que trabalhar ela de forma conjunta. É essa a ideia, é o conjunto que é a ideia aqui, tá? Aí eu coloquei, por exemplo, se você fosse trabalhar uma biogeografia no sentido da economia, né? Ocupar-se do valor do aproveitamento econômico das espécies da fauna, né? De flora e fauna. Ou seja, se você não conhece isso, como você vai mencionar, né? Como você vai dimensionar, como você vai calcular, certo? A biogeografia médica, por exemplo, né, que também pode ser conhecida como biogeografia da saúde, preocupa-se com a distribuição e a causa de pragas e moléstias. Se você não conhecer os insetos, você não conhece também
a biogeografia da saúde e a biogeografia médica, tá? Como que eu vou falar que eu vou estudar dengue se eu não conheço o Aedes aegypti? Como que eu vou estudar leishmaniose se eu não conheço o mosquito da leishmaniose? Você precisa também percorrer por esses caminhos que muito se diz, né, em alguns casos, que é uma coisa do biólogo. Tá? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma galera, né, no século XIX, que queria estudar somente a natureza por si e esquecia do ser humano, nós temos mais atualmente aquele que quer estudar só o ser humano e esquece os aspectos físicos da natureza. Então, é a junção. Tá? Portanto, a teoria social crítica na geografia tem afirmado que o espaço, assim como o tempo, não pode ser compreendido como indissociável de um elemento estruturante da própria sociedade. Nós temos que estudar tempo e espaço de forma conjunta. Eles não são indissociáveis. Tá? Isso quem me diz para nós é Milton Santos. O entendimento da geografia como uma ciência social passa a exigir novas demandas, né? A biogeografia no sentido de explicar a natureza incorporada e recriada pelo ser humano. Certo? Como vamos pensar isso? Existem adaptações, né? Os animais conseguem se adaptar a essas novas modificações. E o ser humano também. Às vezes a gente artificializa tantas coisas que a gente acha que pode transformar o espaço em que vivemos em um espaço natural a partir de coisas artificiais. É como a sala que eu estou aqui agora. Ela tem ar-condicionado. Né? Então, o que eu faço? Eu vou em um pequeno espaço, eu coloco um ar-condicionado, eu vou climatizar ele de acordo com aquilo que é necessário para o ser humano e eu esqueço todo o envolto disso. Que aí eu estou gerando uma porção de problemas lá fora, né? Mas não, eu artificializei tanto aquele espaço, de forma que ele atendesse às minhas necessidades, a necessidade do ser humano, e esqueço que existe toda uma complexidade de biodiversidade, né, além disso. Toda hora eu tento passar o slide por aqui e não consigo. Então, ressalva-se que não se trata de negar a validade do estudo da distribuição, já comentei isso com vocês, né? Mas de propor um redimensionamento. Né? O que é esse redimensionamento? É ver o ser humano fazendo parte do meio natural e ver o meio natural fazendo parte dessa parte social também. Não é externar a natureza, como eu disse aqui, transformar a minha sala, climatizá-la e esquecer que existe a natureza. Em muitos casos a gente faz isso. Eu não tenho árvore no meu quintal porque eu não quero ver folha. Né? Eu não planto árvore no meu quintal porque parece aquelas cobrinhas. Vai vir rato, vai vir não sei o quê. Então, o que você está fazendo? Você está artificializando tanto o meio social ali, que você deixa a natureza externada a isso. Você está externando a natureza. Você está fazendo só o contrário do que era feito antes. Né? Então, existe, às vezes, esse pensamento. Tá? Portanto, talvez o novo papel dos biogeógrafos resida na exploração de novas temáticas, que reorienta ou orienta a sua disciplina para uma abordagem que contempla aspectos de caráter social, cada vez mais relevantes para a compreensão da distribuição da biodiversidade. Tá? Então, pensar, porque muitos dos estudos que nós tínhamos estudar assim, eu vou estudar como isso se comporta na natureza, né, para mim evitar que isso aconteça aqui, onde o ser social está instalado. Né? Só que a gente tem que pensar isso ao contrário também. Vou estudar como que acontece esse problema, onde está o ser humano, para que isso não se reverbere na questão da natureza. É uma via de duas mãos. Bom, agora eu vou, como eu disse ali, algumas temáticas, né? Então, eu vou trazer para vocês algumas dessas temáticas que a gente poderia estar estudando hoje, alguns campos, né, que a gente poderia estar estudando. Então,
o avanço atual da biogeografia, né, por exemplo, pensar aqui o ambiente urbano industrial, né, os sistemas urbanos, também os sistemas agrário, né, o agrossistema, ele provocou uma certa deterioração nas condições físicas, né, os problemas respiratórios, ocasionados pelas queimadas, os diversos tipos de poluição urbana, a contaminação por agrotóxicos, né, os problemas mentais que nós temos hoje, uma grande quantidade, por exemplo, a gente não consegue ter o nexo causal, tá? Eu só vou dizer isso para vocês ficarem mais a par dessas situações. O que é nexo causal? Eu comprovar que aquela pessoa tem determinada doença ou teve uma causa de morte por conta de tal acontecimento. Uma coisa você foi atropelado por um carro, o carro bateu, quebrou o pescoço, morreu de pescoço quebrado. O nexo causal está na cara, né? Agora, você falar assim, ele teve uma contaminação por agrotóxico e por isso ele faleceu, né? Essa contaminação de agrotóxico geralmente vai desencadear outra doença, que é uma doença às vezes cancerígena, um problema mental, neurológico, né? Alguns distúrbios que você não consegue identificar, e você não vai conseguir fazer o nexo causal com esse produto, né, esse agrotóxico, né, que o pessoal hoje que está no agro não gosta que chama isso, né, porque seria o nome fala, né, um produto tóxico que se utiliza no campo. Inclusive, você não consegue encontrar isso nem na própria água, no solo, é muito difícil. O sujeito aplicou lá o herbicida, se você vai lá coletar uma amostra de solo, uma amostra de água, você não vai encontrar isso facilmente. Bom, é difícil você conseguir detectar onde está esse produto. Porém, a gente sabe que isso são causas hoje de problemas de saúde. E aí nós estamos chegando aonde o geógrafo pode atuar nessa condição. O geógrafo e outras áreas que têm interesse por geografia da saúde. Tá? Problemas respiratórios são, assim, alarmantes, tá? Eu coloquei aqui uma notícia, né? A Fiocruz é um estudo coordenado pelo Instituto de Comunicação e Informação de Saúde, mapeou o impacto das queimadas para a saúde infantil na região amazônica. A pesquisa concluiu que as áreas mais afetadas pelo fogo, o número de crianças internadas com problema respiratório simplesmente dobrou. O Saldiva tem um trabalho em São Paulo que ele mostra que no período seco, né, que é ali de julho em São Paulo, a quantidade de mortes de idosos e de crianças que são internadas, ela triplica. Por quê? Porque você tem uma condição respiratória quase que insalubre, tá? Na cidade de São Paulo, por exemplo. Então, esses são problemas que a gente pode estudar aí como geógrafos, né? Nós estamos estudando essas transformações que estão acontecendo no espaço. Além disso, a antropização das áreas urbanas rurais com a inserção de novas espécies, por exemplo, né, tanto com animais quanto vegetais, e nesse caso a gente pode ter assim, espécies transgênicas, né, as espécies híbridas, né, isso modifica muito a cadeia, é uma coisa que eu pretendo estudar até mais, mas assim, pelo pouco conhecimento que eu tenho da questão do transgênico, por exemplo, é que onde você tem um transgênico, você pode, no cruzamento, você vai ter vários outros transgênicos. A questão do híbrido, isso é mais tranquilo para mim explicar para vocês, né? O híbrido é como se fosse o mesmo gene. Tá? Então você tem lá um lugar que tem plantas híbridas, elas têm um tipo de doença, todas elas terão aquela doença e todas elas podem vir a dar a morte ou dar algum tipo de problema para a população, né? Então, essas condições aí de híbrido e transgênico também é um desequilíbrio para a questão ecossistêmica muito grande, e que isso pode trazer problemas para o ser humano, tá? Eu trouxe aqui a prevalência de algumas doenças, né? Se você pegar aqui todas que estão aqui nesse gráfico aí, as grandes aí, são todas doenças relacionadas a problemas respiratórios, tá, gente? Eu trouxe, né, ainda pegando o slide anterior, falando um pouco, né? São problemas todos ligados à questão respiratória e problemas aí relacionados à condução, né, relacionada à condução que nós damos às questões ambientais, tá?
Aí eu coloquei também aqui, né, a geografia médica, a geografia da saúde, uma forma de estudar, né, essa questão, essa aqui é muito a parte da minha tese, né, que eu trabalhei com a leishmaniose, por exemplo, tá, eu até coloquei essa ilustração aí, por exemplo, é sobre leishmaniose, aonde vive algumas espécies e tal. Então, esse é um comportamento, né, que a gente tem que entender, por exemplo, o comportamento do mosquito, né, aonde ele vai estar, se ele atua mais na altura do solo, mais na altura da copa e tal. Quem se dedica a esse tipo de estudo, ele tem que entender isso. Eu estava falando para vocês, a biologia, ela é importante, não adianta, mas isso, o que isso causa, né, ao ser humano? Então, ó, não se pode vincular-se aos moldes de um determinismo ambiental, da geografia colonial praticada na França no século passado, mas deve considerar-se que as doenças, malária, febre amarela, doença de Chaga, hoje nós temos a dengue, tá, né, uma coisa de doido, tá todo dia nos jornais, chikungunya, né, e várias outras que podem aparecer, inclusive, né. Então, tanto de um ponto de vista do espaço físico natural, como do social. Então, aqui eu tenho as duas coisas, né? Então, eu tenho a questão de entender como que funciona e como que esse mosquito ele atua, né, que é o vetor da doença, e como que está a questão social, né? Aonde que nós vamos ter? Tem algumas doenças, por exemplo, a dengue ela não escolhe classe social, né? A dengue é uma doença que água parada você pode ter em qualquer espaço, pode ser em um bairro rico ou um bairro pobre, isso indifere. Porém, assim, por exemplo, quem mora em condomínios verticais, né, ele possivelmente não vai ter esse tipo de problemas, né, se ele trabalhar num prédio de 10º andar e morar no 10º andar também, ele nunca vai ter problema com dengue, porque o mosquito ele não voa nessas alturas, pelo menos é o que a literatura traz para nós até hoje. Talvez teremos alguma descoberta, né, porque eles também vão se adaptando ao longo do tempo. Aqui o ciclo da leishmaniose, né, demonstrando para nós que ele perpassa pelo ser humano, pelos animais domésticos e os animais silvestres, né, então aqui é um exemplo, a leishmaniose, né, que é uma doença que acomete o ser humano, mas que ela perpassa por todas as fases que nós temos comentado aqui hoje, né. A questão da dengue, que eu falei para vocês, a questão da malária, a cólera, né, que está associado aí às condições de alterações climáticas, né, às más condições sanitárias, né, que você tem a proliferação do inseto associada a uma mudança de tempo e clima exacerbado, né, com todas as transformações que vêm acontecendo nas questões ambientais. Eu coloquei aqui uma reportagem, né, que é de 2002 ainda, mas que eu acho que é muito interessante, que o Lancet traz para nós que até 2085, cerca de 50% a 60% da população mundial, né, algo em torno de 6 bilhões de pessoas, viverá em áreas de alto risco de dengue. Né? Em 99, essa taxa era de 30%, por exemplo. Hoje, acho que dengue nós não temos só mesmo nos locais frios, os demais, todos assim, a gente já tem problemas relacionados à questão da dengue. Outras condições também, lá em São Paulo, interior de São Paulo, nós temos o problema do escorpião, né, que hoje é um problema, uma espécie que se adaptou às áreas urbanas, e a picada do escorpião venenoso pode matar uma criança, né, em pouco tempo, se o pai e a mãe não identificar. Nós temos a febre maculosa, né, a doença transmitida pelo carrapato. Nós temos a leptospirose, que é o rato, o vetor dela. Então, assim, são infinidades de coisas que nós estamos associando às questões ambientais, né, relacionando-as com a questão do ser humano e trabalhando dentro da geografia da saúde. As monoculturas, né, o extrativismo também. Aonde você tem monocultura, gente, nós hoje temos uma diversidade biológica que vai praticamente a zero. Então, o que acontece com isso? Se eu não tenho diversidade biológica, então não tenho problema. Não, é muito pelo contrário. Quando eu não tenho diversidade biológica, eu não tenho predador. E se eu tiver ali uma espécie, né, que possa
causar um problema à população, ou às plantações, né, ou ao solo, essa espécie não tiver predador, ela, em pouco tempo, ela pode disseminar grandes problemas nessa área. Vamos imaginar que tivesse ali, se desenvolveu um mosquito, né, que ele já vivia ambiente natural, né, e em consonância com a natureza ele tinha um predador, ele não conseguia se proliferar, mas com a questão do desmatamento, a inserção de uma monocultura, esse predador ele não deu conta, ele foi eliminado, e aquele mosquito que era um mosquito transmissor de doença, ele sobressai, não tendo mais predador, ele vai infestar, e ele pode causar um problema seríssimo. É a questão da Covid que aconteceu conosco aí. Na Amazônia nós temos aí relatos, né, já de pesquisas científicas, que nós temos mais de 20 vírus que têm potência muito maior do que o Covid, se eles se inserirem no meio onde o ser humano está instalado. Ele ainda vive lá na natureza, mas se ele tiver alguma condição para poder se disseminar, isso poderia gerar um problema seríssimo para a população mundial. Também com relação à domesticação de animais, né, gostaria de dizer isso para vocês, hoje nós não temos ainda ninguém que estuda isso, tá? É uma coisa que praticamente ninguém estuda, como esses animais poderiam, né, estar convivendo com a sociedade, né? O gato, o cachorro, entre outros animais de estimação que nós temos aí, né, que faz parte já da sociedade, né? A sociedade que tem problemas mentais, né, de convívio, de viver em sociedade, né? As inteligências artificiais que tanto nos consomem. Hoje eu estava discutindo com os colegas, né, que disse assim, a inteligência artificial veio para ajudar. Eu falei, eu já discordo de você. A inteligência artificial, ela na verdade, ela acelera você. Você é obrigado a trabalhar na mesma consonância que ela, senão você fica fora, né? Então, eu consegui fazer o planejamento da minha aula rapidão com a inteligência artificial. Na verdade, você antes fazia né, planejamento, agora você vai ter que fazer 15, porque ele vai te acelerar. É como a máquina de cortar cana, né? Depois que o cara cortava 9 toneladas de cana, era muita tonelada por dia. A máquina, ela corta 20 toneladas num dia. Então, ou ele corta as 20 toneladas, ou ele perde o emprego. Então, são muitos problemas mentais, né? E que os animais de estimação ele têm substituído algumas situações assim. E nós não temos legislação para isso. Aonde o animal pode percorrer, não temos aonde ele possa estar seguro, né? Então são coisas que ainda não tem estudo. Se alguém às vezes se interessar por isso, né, eu sei que muita gente gosta dos animais de estimação, a sociedade hoje, principalmente as crianças, né, eu tenho 2 filhas, elas assim, não pode, um animal a gente pode nem olhar feio para ele, porque é um crime para elas, né, então temos que pensar alguma coisa nesse sentido também, e a biogeografia está aí para isso, a geografia da saúde está aí para isso. A invasão de espécies exóticas, gente, nós temos, né, aqui em Sinop uma quantidade enorme, por exemplo, de palmeiras, né, nas avenidas. É muito bonito, sim, tudo bem, eu concordo, é bonito, mas não faz sombra, não é da região, então não ajuda em quase nada. E as araras adoram comer o broto dela e matar ela ainda, né? Essas espécies elas estão invadindo, porque a gente tem feito esse mecanismo, né? Eu coloquei até uma charge aqui, falou assim, eu vou colocar essa espécie exótica no meu lago para aumentar a biodiversidade. Aí eu também fiz isso no meu. Ou seja, a gente não está aumentando a biodiversidade, a gente está trazendo problemas para nós, né? O caramujo aqui em Sinop, por exemplo, é uma quantidade enorme, não é da região, ele é uma espécie exótica que trouxeram para cá, uma tentativa de que ele era comestível e tal, mas aqui no Brasil não deu certo, e aí ele, quando disseminou no espaço, né, ele virou um problema para a gente, né, o caramujo também traz doenças, então nós podemos causar mais problemas ainda. O uso, né, das tecnologias, né, hoje a inteligência artificial, né,
os softwares que nós temos aí, a geografia tem um domínio sobre isso, né, as ferramentas de GIS, né, também podem contribuir muito, né, nessa questão desses estudos de biogeografia e geografia da saúde. Uma reflexão, né, que eu trago aqui para vocês, já estou terminando, gente, não professor, quando começa a falar, não para mais, né, eu pensei que ia fazer isso rápido, mas já está se alongando. A biogeografia, enquanto ciência social, critica a necessidade de avançar em seu corpo. Calma lá. A biogeografia, enquanto ciência social, crítica, necessita avançar em seu corpo teórico-metodológico e conceitual no sentido de aprender a nova natureza social do mundo. Então, nós temos que, falei isso o tempo inteiro, acho que hoje ficou fixado na cabeça de vocês, né, em que nós temos que olhar para essa natureza, essa nova natureza e a natureza social, não uma natureza só dos aspectos físicos. Enquanto pesquisadores e professores, né, cabe-nos refletir sobre o atual pluralismo de concepções e pesquisa na biogeografia, identificando novas variáveis que possam ser incorporadas no estudo biogeográfico de modo a torná-la mais próxima da geografia e do mundo do nosso tempo. Então, olhar para a biogeografia de uma forma diferente, com novas metodologias, para que nós possamos enxergar essa biogeografia em um tempo atual, e não no tempo antigo. A biogeografia também estuda o antigo? Estuda. Temos que entender a geologia? Temos, mas nós temos que trazer esse tempo atual para conseguirmos ter melhores resultados enquanto biogeógrafos. Concluindo, né, nós temos que estudar os seres vivos, não podemos deixar isso de lado, porém nós temos que entender essa correlação com o social. É isso que está escrito aqui, já falei muito sobre isso hoje, né, não precisa mais se aprofundar tanto. Aqui tem meu contato, se alguém quiser conversar comigo, quiser tirar dúvida depois também, quiser mandar e-mail e tal, eu estou à disposição. É um prazer enorme conversar com os novos estudantes, aí os que estão entrando na academia, que estão empolgados, aprendendo, querendo descobrir coisas novas, né? O que eu puder contribuir, pode contar comigo sempre, tá bom? Espero que todos anotaram, eu vou deixar aqui ainda, eu dei um ESC, né? Eu vou colocar aqui no último, se alguém quiser, só um minuto, estou apanhando, inteligência artificial, agora sim, está aqui o número e endereço de e-mail, se quiserem entrar em contato. É isso, meu muito obrigado àqueles que estão aí, né, e os que forem assistir depois também, e pode ficar à vontade agora. Muito obrigado, Priscila, professora Priscila. Obrigada também, Baltazar. Queria iniciar perguntando a vocês, tem alguém que quer tirar alguma dúvida, quer fazer alguma colocação? Eu quero. Tá bom, Daniel. Então, boa tarde, pessoal, boa tarde, professor Baltazar. Eu queria saber principalmente sobre essa última parte que ele falou, sobre espécies invasoras, né? Qual seria, no caso, o papel do biogeógrafo em relação a essas espécies? Seria da identificação? Seria em relação a controle? Seria em relação a impactos? Seria em relação a tudo isso? Ou algum outro aspecto que eu não citei na minha fala? Eu gostaria de saber do senhor. Certo. Muito boa a sua pergunta, muito pertinente, né? Nós podemos atuar, eu classificaria em duas grandes frentes. A primeira frente seria a contribuição que nós podemos dar dentro das prefeituras. Existem os concursos nas prefeituras e trabalhar com paisagismo, né? Nós temos hoje só arquitetos e engenheiros que estão atuando nessas áreas. Nós temos que ocupar essas cadeiras, né? E aí, quando nós ocuparmos essas cadeiras, nós vamos poder propor um processo de urbanização, por exemplo, pautado nas espécies locais. É um conhecimento que nós temos, que nós podemos contribuir para isso. Eu sei que a beleza é boa, né? A praticidade, por exemplo, por que eu conversei com um prefeito aqui, um ex-prefeito, na verdade, que eu conheci aqui, aí eu falei com ele, mas por que tanta palmeira em Sinop? Ele falou assim, porque não dá folha, a prefeitura não gasta dinheiro para poder recolher folha depois. Essa né, eu entendo, é o lado econômico, só que tem que ter alguém que não pensa só pelo lado econômico,
né? Tem gente que pensa pelos outros lados, e nós temos essa capacidade de fazer isso. E quando a gente já tem o problema já instalado, né, é estudar como isso está afetando ou pode afetar a nossa saúde, certo? Então, o primeiro passo é evitar que tenha, né? E o segundo passo, onde já tem, tentar entender se isso está trazendo algum problema para a nossa saúde, ou se simplesmente é uma questão simples de perturbação. Só que assim, a gente sabe, por exemplo, aqui em Sinop o sol é um para cada um. Eu venho de bicicleta para o trabalho, tá? Eu moro a 5 km do trabalho, venho de bicicleta, volto para almoçar. Hoje eu não vou não, porque hoje já está quase na hora de eu retornar, né? Vou comer por aqui e depois vou ficar, mas eu vou de manhã, eu volto de tarde. O sol é terrível, né? E você não tem sombra para andar, porque é tudo palmeira, o pessoal plantou palmeira, né? Isso é um problema de saúde, né? Câncer de pele dessa população que transita nessa cidade, né? Tem alguns mecanismos aí que a gente pode atacar, Daniel. Eu acho que assim, bem interessante o seu questionamento. Obrigada, Daniel. Tem mais alguém que queira perguntar, fazer alguma colocação? Então eu vou perguntar, Baltazar. Não, tem Adriel. Pronto, deixar a minha por último. Fala, Adriel. Tudo bom? Estão conseguindo me ouvir? Sim. Pronto, primeiramente, boa tarde, e gostaria de agradecer pela palestra, que foi bastante ensinamento, né, professor Baltazar. Então, gostaríamos primeiramente de agradecer e fazer uma pergunta aqui. A gente está se formando e está estudando hoje a licenciatura em Geografia. Então, se formando em Geografia, qual seria um caminho para se trabalhar com a biogeografia? Hoje, isso é uma conquista de espaço, Adriel. É uma conquista porque nós temos muita resistência por parte da sociedade, tá? Isso, você vai encontrar isso, né? Porque a geografia, ela perdeu essa característica quando ela tentou confrontar com os biólogos, confrontar com os engenheiros, confrontar com outras áreas do conhecimento, né? Porque eu sei que vocês, por exemplo, se vocês fizerem aí, a graduação, ela é só licenciatura ou é também bacharel? É só licenciatura. Então, possivelmente vocês tiveram muito poucas aulas de biogeografia, né? Você vai ter uma dificuldade, inclusive, com relação aos conhecimentos específicos, né, nisso. Então, você vai enfrentar resistência. Um dos caminhos, né, que a gente tem aí para o geógrafo são os trabalhos em prefeitura, o paisagismo. Tá? Isso a gente pode ser inserido nesse processo. As empresas também, quando a gente consegue trabalhar com mapeamento, né, com corredores ecológicos, por exemplo. Eu tenho uma proposta aqui para a cidade, já comentei com alguns colegas, de fazer um corredor ecológico com pista de bicicleta e caminhada em toda a cidade. Né? Isso já tentei levar para a prefeitura, porque nós temos aqui a avenida de um lado e do outro, a cidade é muito plana. Aí no passado eles fizeram, no meio dessas duas avenidas, fizeram assim, os valetões para a água correr. Quando chove muito, ontem deu uma chuva aqui, alagou toda a cidade. Sabe? É uma coisa assim, aqui não tem enchente porque não passa rio perto, mas alagamento é uma coisa de doido, porque a cidade é plana, toda asfaltada, né, e tem só esses valetões. Então, nesses valetões, a gente pode trabalhar, por exemplo, com a canalização, né, e pistas de caminhada e plantio de árvore do lado dessas pistas de caminhada. Isso facilitaria a questão da infiltração, né, e o escoamento da água, certo? Isso é um trabalho de quem? O geógrafo. Mas tem geógrafos fazendo isso? Quase não temos. Uma das condições, professor, mas e mapeamento? Se você não entende, por exemplo, de espécies, mas mapeamento, nós temos muita condição de fazer esses mapeamentos, tá? Tem um trabalho de corredores ecológicos lá na Unesp,
Você tem uma matriz, né, que consegue direcionar onde seriam os melhores corredores, evitar, por exemplo, alagamento, evitar a pessoa andar no sol o dia inteiro, né. Por isso, como nós não estamos atuando, isso acontece em quase todos os locais. Quando a gente vai, por exemplo, cidades como Curitiba, Maringá, Londrina, tá? São cidades que têm uma questão de arborização muito efetiva, né? Seria o exemplo que a gente podia trazer. Então, o GEOC pode atuar nesse sentido, tá? Não é fácil. Falar para você que, Adriel, quando você sair, todo mundo vai te chamar para trabalhar com isso. Não vou te enganar com isso, que ninguém vai te chamar. Eu trabalhei 5 anos como geógrafo, né? Trabalhando mais com cadastro socioeconômico e tal, mas enfrentei muitas barreiras mesmo, porque a maioria são engenheiros, eles queriam me bater. Já passei um pouco por isso, Baltazar, quando eu estava trabalhando na prefeitura também. E teve algumas plantas assim que eu ficava perguntando, mas por que vai colocar essa planta? Por que vai fazer de tal jeito e tal? E isso era um embate muito grande. E algumas das respostas eram muito assim, do tipo, a gente vai botar essa planta porque não tem tanto trabalho, ou vai colocar essa planta porque se colocar uma planta frutífera, a gente vai ter problema com a população que vai ficar invadindo o local, que é para ser de contemplação e não das pessoas se alimentarem, coisas assim. Sim. Eram várias as respostas, aí eu acabei desistindo um pouco, né, de ter os embates, mas eu vi que realmente era uma resistência muito grande. Mas é interessante, é uma discussão muito boa, de fato. Tem uma pergunta agora do Daniel de novo, que ele pediu a palavra. Então, professor, o senhor no início da fala falou sobre uma questão de determinação, né? Creio que o senhor falou em relação que a natureza não determina o homem, mas possivelmente o homem, ou sim, pode determinar o meio natural. Mas nessa fala o senhor também usou o conceito de lugar, né? Usou a palavra lugar. Eu gostaria de saber se o ser humano, que é um ser em construção, né, segundo Jean-Paul Sartre, esse ser humano que tem sentimentos que normalmente se alteram ao longo do tempo, etc., se há uma condição de haver uma determinação nesse caso, né, já que existe uma coisa meio de construção e não de fechamento de uma essência nesse sentido, ou se, por exemplo, você acredita que há uma questão mais híbrida, que por vezes há uma determinação de um dos lados e outras não. Né? É mais nesse sentido. Obrigado. Sim, Daniel, também muito pertinente a sua fala, mas assim, eu sou daquele que acredita que a questão é híbrida, né? Tanto uma coisa, o determinismo geográfico sobre nós, né? Porém, o ser humano, ele tem essa condição também de influenciar nesse meio. Tentar buscar um exemplo aqui sobre essa condição, né? A questão agropecuária. Alguns anos atrás, a gente nunca imaginava em certas culturas, né, na região do Mato Grosso. A minha família, por exemplo, saiu do Sudeste e foi para Rondônia, passou pelo Mato Grosso, e ninguém quis parar no Mato Grosso porque era uma região improdutiva. E hoje o Mato Grosso é o celeiro, né, do Brasil e talvez até do mundo, na produção agropecuária. Então, quer dizer, já existiu, por exemplo, no passado a gente via essa determinação geográfica, essa região aqui não é boa para isso, ou as pessoas não vão se instalar nessa região, porém, hoje com os conhecimentos que nós temos, a gente vê que o contrário acontece, o ser humano também consegue se adaptar a certas áreas e regiões e condições, né, que são impostas a ele. Então, eu não sou a favor do determinismo geográfico, e sim a geografia francesa, né, que o ser humano também influencia nessa condição. Bom, só para fechar, eu queria te perguntar, Baltazar, se você tem alguma referência que você gostaria de indicar, tanto para o professor, né, que vai trabalhar com a biogeografia, como também para o pesquisador, né, no sentido de trabalhar essa biogeografia que integra também essa questão social, de um jeito assim mais
mais interessante, né, de acordo com a sua perspectiva. Eu vou apresentar novamente aqui o meu slide, eu vou mostrar aqui eu tenho um lugar que eu coloquei a capa de um livro que eu acho super pertinente nessa sua fala. Cadê o danadinho? Não estou achando ele agora. É o livro do Figueiró, tá? A minha apresentação está aqui. Esse é um geógrafo, professor lá da Universidade de Santa Maria. Ele trabalha nessa perspectiva que eu estou falando para vocês, tá? A minha tese, né, vai estar mais esmiuçada em relação a isso, tá? Eu tenho, assim, essa dificuldade, né, de referenciar eu mesmo, sabe? Mas, assim, a minha tese está lá, Baltazar Casagrande, pode procurar na biblioteca da Unesp, né? O livro do Adriano Figueiroz, professor da Universidade de Santa Maria. Um livro interessante para quem... Parece que o pessoal já está formando aí, né? O Daniel já fez referências em alguns autores e tal, mas assim, não sei se você já tiver acesso ao livro do o que é ser geógrafo, né, do Absaber. Ali é a primeira leitura, né, para você entender o papel do geógrafo, e depois vocês podem caminhar aqui dentro da biogeografia. E aí, eu tenho esse viés, né, na biogeografia da saúde, né, porque eu conheci um professor que trabalhava nessa condição lá na época do doutorado, que se chama Raul Borges Guimarães. Então, ele tem alguns artigos publicados também, se vocês quiserem procurar artigos do Raul Borges Guimarães, né, até trabalhando nessa questão de biogeografia e saúde, porque geralmente vocês vão encontrar uma geografia da saúde ou uma biogeografia separada. Eu faço parte do laboratório da Unesp, o professor Raul é o responsável, que é biogeografia da saúde, tá? Essas duas vertentes. Então, esse livro aí, ó, Biogeografia, está apresentando para vocês, né? Biogeografia, Dinâmicas e Transformações da Natureza. Esse é um livro de cabeceira, para quem tem interesse nessa área. Também, assim, todo mundo tem a sua como podemos dizer, o seu viés, ninguém é obrigado a gostar disso, né? Isso é para quem gosta mesmo, tá? É uma leitura direcionada, digamos assim. Obrigada, viu, pela sua palestra, foi muito boa, muito esclarecedora, né? Eu acredito que o pessoal também tenha gostado muito. Te agradecer também pela disponibilidade, viu, Baltazar? Eu sei que foi difícil, né, encontrar esse horário, mas te agradecer demais, viu? Foi um prazer te receber aqui. Eu vou agora... Eu que agradeço, Priscila. Eu agradeço. Precisando, pode me convidar, que a gente sempre dá um jeitinho, tá? Tá bom, obrigada mesmo. Vou agora encerrar a gravação.